Começa hoje aqui no Canal Rural o programa que tem tudo para engrandecer ainda mais a cultura do milho no Brasil. O Mais Milho se coloca à disposição do setor, discutindo, aprofundando questões como a produção, a produtividade, mercado, enfim, tudo que interessa a você que faz parte dessa cadeia. Inicialmente serão 13 programas. A estreia está programada para o dia 7 de janeiro, mas não será preciso esperar até lá. Nos próximos 3 sábados, você já vai entrando no clima, acompanhando tudo o que aconteceu no fórum de lançamento da mais nova atração do Canal Rural. Unir todo o setor produtivo. Mostrar as técnicas de manejo e as melhores práticas de produção. As tecnologias que aumentam a produtividade, os mecanismos de comercialização e a busca da rentabilidade para o produtor rural brasileiro. O Mais Milho nasce com esta missão: promover o debate, trabalhar pelo equilíbrio de uma das cadeias mais importantes para a economia nacional. E o projeto começa oficialmente agora. Nossos profissionais vão percorrer os estados, mostrando que o sucesso dos produtores, que alcançam altos índices de produtividade, não é obra do acaso. Que a gente vai tratar de comercialização, de produtividade, mecanismos do mercado financeiro para melhorar a renda da cadeia produtiva. Uma bela discussão que começa agora. Olha, esse fórum é o início de uma grande mobilização envolvendo todos os atores envolvidos na cadeia produtiva do milho. Então, fóruns de discussão onde todos sentam para conversar e para alinhar estratégias, planejamentos, para conversar sobre o assunto, são fundamentais para que haja um amadurecimento dessa cadeia, para que haja um desenvolvimento da produção de milho no país, né? O Mato Grosso é o primeiro estado a receber o projeto Mais Milho. O projeto que é uma realização da AproSoja Mato Grosso, da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, e do Canal Rural. O projeto é patrocinado pela Authority FMC, Monsanto, Indutar e Senar Mato Grosso. Também tem a coordenação técnica da Embrapa Milho e Sorgo. Eu gostaria de chamar aqui ao púlpito o nosso anfitrião, presidente da AproSoja Mato Grosso, Endrigo Dalcin. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los no estado de Mato Grosso. O primeiro evento do Mais Milho, um evento que foi idealizado aí a 3 mãos, né? Canal Rural, Abramilho e a AproSoja Mato Grosso. Quero cumprimentar o nosso ministro Blairo Maggi pela excelente atuação frente ao Ministério da Agricultura. Tem nos representado muito bem, nos dá orgulho. No ano de 2016, Mato Grosso teve uma frustração muito grande na produção de milho aqui no estado. Esperávamos 26 milhões de toneladas, colhemos 18. Isso impactou muito seriamente na receita dos produtores, no endividamento dos produtores no interior, mas com confiança novamente, num ano novo, a safra está plantada. A soja foi plantada dentro de um período ideal e provavelmente teremos uma ótima safra de milho que, pelo nosso Instituto Mato Grossense de Economia, deve proporcionar uma produção aí de 26 milhões de toneladas. Então, novamente, Mato Grosso é protagonista da maior safra de milho de segunda safra do Brasil. Mas com isso, a gente traz alguns alertas, né? Nós precisamos investir mais em infraestrutura. Esse é um ponto que nós temos que levar em discussão e esse fórum vem para trazer isso. Esse é um destino trágico nosso, que é cada vez produzir mais nesse Mato Grosso, né? Iniciamos esse belo projeto pelo estado de Mato Grosso, pelo maior produtor de milho do país, a Abramilho, nossa representação nacional, a AproSoja Mato Grosso, nós temos, que somos representantes dos produtores de soja e milho aqui,
A produção tende a crescer naturalmente, não tem, é inevitável essa questão da produção. Nós temos que pensar e planejar o destino final, uma destinação, verticalizar essa produção de milho aqui no estado. Nós temos boas iniciativas de etanol de milho já em andamento, usinas que eram de etanol de cana se tornando flex, nós temos a cadeia de carnes que também cresceu bastante em Mato Grosso, mas precisamos aumentar na velocidade que cresce a nossa produção, como a eficiência da porteira para dentro do nosso produtor aqui no Mato Grosso tem superado sempre todas as expectativas. É uma encruzilhada essa produção crescendo e tem que ter um destino para tudo isso? É uma encruzilhada porque nós temos ainda uma deficiência logística gigante que não foi solucionada ainda, melhorou nos últimos anos, mas não temos ainda muitos gargalos. A questão da armazenagem que foi colocado hoje no painel é uma questão que nos preocupa, nós precisamos acelerar a quantidade de armazéns de estocagem em Mato Grosso para esperar que esse transporte chegue numa condição melhor, já que muitas vezes o preço do frete é muito maior que o preço do milho. Então é até uma incoerência falar isso, que o preço do transporte vale mais que o preço do produto que está sendo transportado. Então são vários desafios que a gente precisa trabalhar e estudar para o futuro aí, para a gente crescer com sustentabilidade. Eu chamo o excelentíssimo senhor Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é saudado por todos nós. No caso específico do milho, nós temos um problema, que é problema de mercado, como disse aqui o presidente já. Nós, quando temos safras muito boas, os preços mergulham de tal maneira que não sabemos o que fazer com esse milho. Quando, a exemplo do ano passado, tivemos problema de safra, os preços sobem e desestruturam as cadeias produtivas que vêm logo atrás, de frango, aves, suínos, assim por diante. Por outro lado, muitos dizem o seguinte, mas o governo deveria fazer o seu papel de regulador. Eu também penso que sim. Nós temos que ter mais dinheiro à disposição, entrar comprando produtos quando os preços estão muito baixos para sustentar esses preços, não deixar com que eles mergulhem mais. Mas, pelo outro lado, na hora da saída, nós não conseguimos vender mais barato do que o mercado está praticando. Né, Neri? Por impedimento de lei, nós não podemos. Tanto é que quando colocamos milho no mercado, a gente não coloca milho no mercado praticamente para derrubar o preço. Porque o preço de referência é o preço de mercado menos qualquer coisinha. Quando a gente coloca milho no mercado, nós colocamos para fazer com que não haja falta de milho e abastecimento. Então, o papel do governo é isso, é tentar controlar as partes, mas principalmente estimular a produção, né? O Brasil produz aí quase 90 milhões de toneladas de milho, temos potencial para muito mais que isso e queremos alcançar, mas precisamos ter uma política um pouco mais duradoura na questão dos preços do milho. Esse mercado internacional nos é muito importante, mas precisamos ter um consumo interno maior para poder mantermos um preço um pouquinho mais estabilizado. E talvez nessa política, o que eu gosto da ideia, fico animado, é com a produção do etanol a partir de milho que começa aqui em Mato Grosso. Um questionamento que existe é o seguinte, você vai produzir mais mercado. O mercado está sinalizando, como foi bem colocado aqui, você tem nos próximos anos sempre um aumento de consumo. Então tem uma tendência da gente, nos próximos 10 anos, a gente consumir 10% a mais. Então você vai ter um consumo crescente de 1% ao ano. Quando você fala 1% ao ano, numa produção mundial de 1 bilhão de toneladas, eu estou falando de 10 milhões de toneladas a mais de consumo por ano. E isso é uma oportunidade, quer dizer, o Brasil tem o potencial para produzir isso, a gente tem condições de estar suprindo essa demanda crescente do mercado, participando. Agora, não adianta nada, se o mercado também ele quer dizer que vai, não estou falando assim, vamos produzir 100 milhões de toneladas numa safra. O que isso está dizendo é que nós estamos nos preparar para começar a ganhar em produtividade, produzir na mesma área, ganhar em tecnologia, para que a gente possa, com competitividade, abastecer esse mercado. E veja no próximo bloco uma entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Considerado o pai da agricultura brasileira, foi um dos convidados do Fórum Mais Milho. Tenham certeza, é a bola da vez, é o milho e é o Brasil, sobretudo, o lugar, a caçapa dessa bola. Promete muito,
até porque já deu um nó e um ponto de interrogação aqui na minha cabeça. O ministro Blairo Maggi fez uma abertura fantástica, nos dizendo que perdemos o bonde da venda, pelo menos este ano, com relação a milho. Aí vem o Glauber, o nosso vice-presidente da Abramilho, cumprimentar já o Sérgio Bortoloso aqui, o presidente, dizendo que nós temos que produzir mais milho. Então, nós temos que vender primeiro para produzir ou produzir para vender. Parece óbvia a resposta, mas de qualquer forma ela nos remete a um ponto de interrogação. Estou colocando uma lenha na fogueira para nós encontrarmos aqui a resposta. Vamos produzir mais, conforme a Abramilho está nos dizendo, ou vamos produzir o que o mercado está nos comprando em preços que remuneram a produção? Essa pergunta nós vamos ter que responder. A pergunta sua é um pouco complexa, né? Porque, de uma certa forma, o grande problema que existe no produtor é que a questão da manada, né? Então você tem que ter uma questão de mercado, tudo nisso. O que sinaliza é que o mercado ele vai crescer e ele tem uma tendência a crescimento. E essa tendência de crescimento, existe uma oportunidade para nós. Existe essa oportunidade, né, que nós podemos... a mesma coisa da soja. Nós estamos falando de commodities. Agora, não quer, o que nós estamos colocando, o que coloca-se nessa apresentação é que nós temos uma oportunidade que vem, nós temos um desafio que vem e talvez, e na mesma área, a questão de tecnologia. Por exemplo, uma das coisas que está apresentada aqui, tem produtor colhendo 85, como eu disse, tem produtor colhendo 160. Então, nós temos que equilibrar isso também, a questão de custo de produção, logística, e gerar as oportunidades. Nós temos, o que a Abramilho, o que a ProSoja, o que nós estamos colocando nesse fórum é que existe um cenário muito positivo, um cenário muito bom. O mundo, além de estar consumindo 70% mais de grãos, ele vai consumir mais carne. E vai consumir mais energia. Então, toda essa demanda, existe uma oportunidade para nós. E para isso, a gente precisa do quê? Precisa de política pública. Para que serve o governo nesse momento? O governo ele serve para servir de um certo colchão, porque também o produtor, não tem como o produtor saber essa resposta. Então, tem momentos que a gente acaba produzindo um pouquinho mais. Aí é que entra o papel de governo para melhorar isso. Glauber, então, como você deixou a deixa, eu vou passar a palavra para o ministro Blairo Maggi para ele nos responder se nós produzimos mais, conforme a Abramilho está nos dizendo, ou se nós vamos produzir vendido conforme o mercado nos remunera. Eu vou dar um número, ministro Blairo Maggi. O estado de Mato Grosso vendeu aproximadamente desta safra agora algo em torno de 30% ainda, né? Um número muito tímido em relação ao que aconteceu no mercado. Brinquei com o Rui aqui se ele é o moderador ou o atacador, né? Ele já começou quente. Bem, eu penso que o mercado sempre é livre, os produtores são livres para escolher o que queiram fazer. E, obviamente, sempre fazem as contas daquilo que pode ser produzido e aquilo que poderá dar lucro para ele ou que empate e até dar prejuízo. Junto com o lucro financeiro da atividade, nós temos um lucro agronômico, né, na atividade de produção de milho que nos possibilita a ter uma produção melhor de soja no ano seguinte. Eu acho que todo produtor também deve levar na conta isso. Se eu plantar milho num ano, eu colho 60 sacos de soja por hectare no ano seguinte. Se eu não plantar milho, eu vou colher 50. Então tem ganhos agronômicos e que nos levam sempre a pensar em produzir mais milho em mais áreas. Então é uma necessidade de rotação de cultura que é importante para a atividade. Então, Rui, não dá para dizer vou produzir mais para vender menos ou vou vender menos para produzir mais. Eu acho que faz parte da nossa atividade, cada um tem uma estratégia diferente. O importante para o país, para o Mato Grosso, é que se plante cada vez mais, que se dobre essa produção, que a gente tenha a opção de ter as usinas de etanol, como foi dito aqui, de uma forma de rede para os produtores. Eu sou muito do mercado aberto, eu sou fã do mercado, acho que o mercado tem que se regular, ele se regula e quem estiver atento vai embora. Vai embora porque protecionismo, reserva de mercado, tudo isso só atrapalha.
esse questionamento, gente, vamos estourar a produção, vamos inviabilizar o produtor, o que nós vamos fazer? A Abramilho já tem feito um trabalho de abertura de mercados a nível mundial, através da Maisal, que é uma aliança internacional de milho, que é o Maize International Alliance, em que ela é componente, e durante esse período a gente tem trabalhado muito isso, junto com o National Corn Growers Association, que são os produtores norte-americanos, e com os argentinos, através da Maisar. A gente tem conseguido eliminar algumas tarifas, algumas barreiras sanitárias, algumas questões tarifárias. Isso a gente tem, com isso, tentado aumentar o consumo e com que a tecnologia nossa seja aceita a nível mundial. Nós temos conseguido, um passo um pouco lento. Mas eu acho que daqui para frente, a gente tem essa conscientização interna de melhor consumo, de otimizar custos de produção e deixar o produtor aqui viável. O rumo é crescer. Eu acho que o milho ele pode chegar rapidamente a dobrar a produção. Isso vai acontecer com certeza daqui a uns dias. O milho está em evidência, né? Estava na hora de ganhar esse espaço e tem potencial para muito mais. Então, olha, o mundo está crescendo. Nós vamos ter aí, 2050, 9 bilhões e 700 a 10 bilhões de pessoas. A renda está subindo e a renda reflete mais na demanda. Nós precisamos de produzir aquilo que o mundo precisa, alimentação. E alimentação de quem aumenta a renda, que mais prefere, é a proteína nobre. A carne de suínos, de frango, de boi, de leite, de queijos, de um modo geral, ovos e assim sucessivamente. E para isso é preciso de ter uma ração que inexoravelmente, até hoje não se descobriu outra, 70% de milho e 30% de soja. O mundo precisa dos dois. E o Brasil é o único país que tem espaço, que é capaz de produzir essa quantidade que o mundo vai precisar mais. A estimativa que nós temos, que nesses próximos 35 anos, o mundo vai precisar produzir mais 380 milhões de toneladas de milho. Será o cereal da vez. Não há espaço no hemisfério temperado, que dominou por 4.000 anos o mercado mundial. Nós temos de fazer a região tropical produzir. O único país do mundo que tem tecnologia de produção tropical chama-se Brasil. E mais do que isso, não é só tecnologia. Nós desenvolvemos aqui a tecnologia mais sustentável que o mundo conhece. Nós não vamos destruir matas para produzir, nós vamos recompor áreas degradadas e transformá-las em áreas produtivas. Portanto, tenham certeza, é a bola da vez, é o milho e é o Brasil, sobretudo, o lugar, a caçapa dessa bola. Gente, aqui está o futuro. O mundo, nos próximos anos, vai precisar de 70% a mais de alimentos. Vocês já imaginaram o que é isso? Há 50.000 anos o homem virou agricultor. E durante todos esses 50.000 anos nós chegamos a essa produção quase de 3 bilhões de toneladas de alimentos. Agora nos próximos anos, até 2050, que está logo ali, eu vou estar vivo se Deus quiser, e todos vocês que estão nessa sala, se Deus quiser, vão estar vivos em 2050. Veja bem, olha o desafio que está posto para o mundo e para o Brasil. Nós vamos precisar simplesmente produzir quase que aquilo que nós levamos 50.000 anos para produzir. Então veja que maravilha que é e a oportunidade que tem para o Brasil e a oportunidade que tem para o Mato Grosso. E o milho vai ser o grande protagonista. É por isso que nós falamos mais milho, mais produção, mais tecnologia e cada vez mais entusiasmo e mais renda para o bolso do produtor. Nós vamos discutir tudo isso, discutir qualidade de semente, qualidade de biotecnologia, a função das multinacionais, a função do produtor, tudo isso vai ser discutido no Mais Milho e eu espero que a gente realmente consiga contribuir para que essa cadeia seja realmente enxergada com os olhos que precisam ser enxergados.
E veja no sábado que vem as políticas públicas do Ministério da Agricultura que prometem mudar a realidade do setor. A partir de janeiro nós vamos ter 1 bilhão e 900 milhões para fazer exatamente esses mecanismos funcionarem. Se precisar, nós vamos fazer contrato de opção do governo, né? E hoje avançamos na questão do preço mínimo, vocês são testemunha disso também, passamos de R$ 13,94 para R$ 16,50. É sábado que vem, às 11 horas da manhã.